Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez com alegria renovada, para levar até vocês o estudo de obras póstumas dentro do programa Luz na Penumbra. E hoje, mais uma vez aqui com a nossa esposa, Paloma Nogueira. Olá, boa noite a todos. Bem, nós vamos dar continuidade ao estudo de obras póstumas e hoje estamos iniciando mais um capítulo, que é o capítulo Fotografia e Telegrafia do Pensamento. Vamos ao texto. Kardec diz o seguinte: a fotografia e a telegrafia do pensamento são questões até agora pouco explanadas. Como todas as que não apresentam ligação com as leis que, por sua essência, devem ser universalmente difundidas, foram relegadas para segundo plano, não obstante serem de capital importância e poderem os elementos que elas contêm concorrer para a elucidação de muitos problemas que ainda se acham sem solução. Quando um artista de talento executa um quadro, obra magistral a que consagrou todo o gênio que progressivamente adquiriu, dá primeiramente traços gerais, de sorte que se compreenda desde o esboço todo o partido que espera tirar dali. Só depois de haver elaborado minuciosamente o seu plano geral é que entra nas minúcias, e embora a este último trabalho deva talvez dispensar maiores cuidados do que àquele outro, tal não lhe seria possível se não houvera esboçado antes o seu quadro. O mesmo sucede em espiritismo. As leis fundamentais, os princípios gerais, cujas raízes existem no espírito de todo ser criado, foram elaborados desde a origem. Todas as outras questões, quaisquer que sejam, dependem das primeiras. Por isso é que, durante certo tempo, forçoso se torna pôr de lado o estudo dessas questões. Bom, Kardec aqui nos coloca que nós precisamos entender primeiro a base, para depois começar a entender as outras partes do edifício. Quando se constrói um edifício, primeiro lança-se as sapatas, né? Aquela parte que entra na terra, concreto, mais as ferragens, etc., para poder dar sustentação de todo o prédio. Depois é que vem, você faz o primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, depois vai colocar toda a parte elétrica, a parte hidráulica, né? Já, claro, no projeto inicial já tudo prontinho, e depois vem o acabamento, fazer o reboco ou embolso, né? Dependendo do local onde nós nos encontramos, ou é reboco ou embolso. Lá em Salvador é reboco, né, Paulo? Reboco, E aqui no Rio é embolso que chama, né? Então faz o embolso, faz aquela parte de estética, ou seja, coloca uma massa corrida, lixa, pinta, e aí vem os móveis, etc. e tal. Não dá para colocar os móveis antes de você ter a base. Então é isso que Kardec está nos colocando. As questões principais, elas foram estudadas pelo Espiritismo, e chegou a hora então de começar a ir de uma forma mais profunda, perceber que existem coisas mais difíceis até de se compreender, como é o caso desse capítulo agora, em que estuda-se a fotografia
e a telegrafia do pensamento. Vamos continuar com o texto. Kardec nos dá mais subsídio para podermos entender o que ele quer dizer. Com efeito, poder-se-ia logicamente falar de fotografia e de telegrafia do pensamento antes de estar demonstrada a existência da alma que manobra os elementos fluídicos e a dos fluidos que permitem se estabeleçam relações entre duas almas distintas. Essa é uma colocação que Kardec está aqui questionando. Seria possível admitir que há uma telegrafia, uma fotografia do pensamento, ou seja, que o pensamento pode ser captado, que o pensamento pode ser enviado, sem antes entendermos e aceitarmos, claro, a existência da alma, a existência do espírito? E esses fluidos, como ele bem lembrou, são fluidos que estabelecem relações entre duas almas ou dois espíritos distintos. Então nós muitas vezes temos alguém muito caro e nós às vezes vamos ligar para a pessoa, e quando a gente liga para a pessoa, nossa, estava pensando em você. Isso acontece direto comigo e com a minha mãe, né? A gente tem uma relação muito forte uma com a outra. Ela fala, Paloma, juro por Deus que eu pensei em você agora mesmo e você ligou. Né? Sintonia de pensamentos. Né? É isso. O que Kardec está colocando aqui é exatamente que nós precisamos entender e aceitar, claro, que os espíritos, eles emitem, nós pensamos, o atributo essencial do espírito é o pensamento. Quando nós pensamos, nós irradiamos esse pensamento através de fluidos, como nós estudamos na introdução desse capítulo, que fala do fluido cósmico universal, que ele se individualiza em cada um de nós de acordo com o nosso pensamento. Então, quando nós pensamos em alguém, como é o caso da Paloma com a sua mãe, ela pensou na mãe dela, esse pensamento ele reveste os fluidos, esses fluidos vão buscar exatamente o endereço que está lá, que é o da pessoa de quem nós estamos pensando. Então, esses fluidos vão até ela e ela sente exatamente a mesma energia que estão os fluidos carregando aquele pensamento. Então vamos dar continuidade. Vamos lá, que Kardec nos elucida bastante sobre esse e muitos outros pontos. Ele está, como um grande pedagogo que é, elaborando o seu pensamento. Ou seja, primeiro temos que entender que o espírito existe, que o espírito pensa, que o espírito encarnado ele recebe esses fluidos, o fluido cósmico universal, e pela qualidade do seu pensamento ele vai impregnar esses fluidos com essa qualidade do pensamento. Mais uma vez, lembrando do programa passado, pensamentos bons impregnam o fluido com energias boas, pensamentos ruins impregnam o fluido com energias ruins. Então ele vai carregando toda essa energia para onde nós mandarmos essa energia. Por isso que é tão importante a gente fazer um trabalho no nosso pensamento. E aí a gente aproveita, faz um parênteses, né, nesse momento que nós estamos vivendo. Muita gente já dizendo aí que, olha, eu não quero mais ouvir notícias sobre a Covid-19, não quero mais saber, isso está me martirizando, porque exatamente a massificação das notícias ruins, que infelizmente ainda é o que vende, ainda é o que dá ibope, nós ao tempo todo estamos vendo e ouvindo essas notícias. Então os nossos pensamentos ficam treinados àquele tipo, àquela condição. É verdade. Eu sempre me dou como exemplo, porque eu sou uma pessoa que me deixo muito levar por essas notícias que
negativas, né? Eu fico pensando, eu fico preocupada, aí não durmo direito, né? Aí desencadeia vários outros tipos de problemas que eu tenho, crise de ansiedade, enfim. Então, assim, é muito difícil a gente se desconectar dessas notícias negativas. E quando é uma notícia boa, a gente fica otimista, com esperança de que as coisas vão melhorar, de que tudo vai passar, de que tudo isso é necessário para a nossa evolução espiritual. Mas quando a gente ouve notícias negativas, a gente se deixa contaminar, a gente se deixa levar. É isso. Né, João? A gente precisa, então, fazer um treinamento aí no nosso pensamento. Treinar o nosso pensamento. Não é fácil, não é uma tarefa fácil, mas como o João diz, né, é possível. A gente tem essa, vamos dizer assim, essa campanha, vamos mudar esse pensamento. Ao invés de ficar dizendo, isso é difícil, vamos dizer, isso é possível. Porque tudo é possível. E aí é isso, nós vamos treinar o nosso pensamento para que ele só gere coisas boas. Mas é muito difícil. Voltamos a dizer, é difícil, mas é possível. E se a gente não insistir, não persistir, a gente não vai conseguir. Fazer uma fotografia mental nas nossas mentes. Para que a gente passe a enxergar as coisas de outra forma, de forma positiva. Porque a gente só enxerga... O ser humano, ele tem tendência a enxergar o lado sempre negativo, nunca o positivo. O positivo é em última questão. A gente sempre pensa o lado ruim, que, meu Deus, o Covid-19 tá aí, eu tô com medo de ser infectado. Mas a gente não pensa que, se a gente tá passando por isso, existe uma necessidade nossa ainda. É isso aí. E quando a Paloma fala dessa questão de o nosso pensamento, que a gente fica, né, envolvido e tal... Na verdade, é o nosso da humanidade. E a humanidade na fase evolutiva em que nós nos encontramos. Não é que nós vamos ficar assim eternamente, que a humanidade está condenada a sofrer, a ser sempre negativista. Não, nessa fase evolutiva nós temos essa tendência de pensar nas coisas do lado negativo. Verdade. Quando nós evoluirmos mais, crescermos mais... a gente vai começar a perceber, nossa, quanto tempo eu perdi pensando só no lado negativo. Quantas coisas boas eu deixei de angariar porque eu só olhava o lado negativo das coisas. E é como eu falei, exercício. Não é uma coisa que a gente vai conquistar no estalar de dedos, mas é algo que nós vamos conquistar no dia a dia, na constância, na perseverança. E outra coisa, não há nada exterior que possa modificar o nosso interior, a menos que nós permitamos. Mas, meus queridos amigos e irmãos, este é o programa Luz na Penumbra. Estamos estudando obras póstumas e hoje conto aqui com a presença da minha esposa, Paloma Nogueira, que estamos conversando a respeito do capítulo que fala da fotografia e telegrafia do pensamento. Kardec, então, continua esse texto dizendo o seguinte: limitado em suas ideias e aspirações, tendo circunscritos os seus horizontes, o homem precisa concretar todas as coisas e pôr-lhes etiquetas, a fim de guardar delas apreciável lembrança e basear seus futuros estudos nos dados que haja reunido. Pelo sentido da vista foi que lhe vieram as primeiras noções do conhecimento. Foi a imagem de um objeto que lhe ensinou a existência desse objeto. Quando conheceu muitos objetos, tirou deduções das impressões diferentes que eles lhe produziam no íntimo do ser. Fixou na inteligência a quintessência deles por meio do fenômeno da memória. Ora, que é a memória senão uma espécie de álbum mais ou menos volumoso que se folheia para encontrar de novo as ideias apagadas e reconstituir os acontecimentos que se foram. Esse álbum tem marcas nos pontos capitais de alguns fatos
o indivíduo imediatamente se recorda. Para recordar-se de outros, é-lhe necessário folhear por longo tempo o álbum. A memória é como um livro, aquele em que lemos algumas passagens facilmente nos apresenta aos olhos. As folhas virgens ou raramente perlustradas têm que ser folheadas uma a uma para que consigamos reconstituir um fato sobre o qual pouco tenhamos demorado a atenção. E nisso muito se baseia a terapia de vivências passadas, terapia de regressão de memória, porque nós temos tudo guardado em nossa memória. Nós somos um grande arquivo, e esse grande arquivo, ele não é um arquivo físico, é um arquivo espiritual. Nós somos espíritos, nós guardamos em nós mesmos, nesses arquivos da mente, nesses arquivos do espírito, todas as memórias que nós já tivemos, desde que nós fomos criados, colocados lá no mineral, depois passamos pelo vegetal, depois passamos pelo animal, atingimos o hominal, seres humanos, e desde então nós não perdemos absolutamente nenhuma das imagens. Como Kardec diz, algumas das imagens nas nossas mentes são muito claras. Lembranças de coisas que ocorreram muito claras. Normalmente são aquelas coisas que mais nos marcam, e detalhe, mais nos marcam positivamente. A memória tem a mente, na verdade, que somos nós, espíritos, nós temos um mecanismo de defesa que faz com que as histórias ou as memórias mais duras, mais severas, mais traumáticas, muitas vezes sejam deletadas da nossa memória, aquela que nós chamamos de memória consciente, do nosso consciente. Agora, o nosso inconsciente, ou o nosso superconsciente, como queiram, aí teria que o Eduardo Araújo, o Henrique Fernandes, o Valdenir Cruz opinar, porque eles que são os psicólogos e eles que entendem dessa linguagem mais técnica. Mas é como se fosse o inconsciente, está tudo lá no inconsciente. Kardec diz que para nós tentarmos vivenciar ou trazer para nossa mente, para o nosso consciente, algumas das lembranças, nós precisamos folhear essa espécie de livro várias vezes, ou seja, nós precisamos voltar no tempo, caminhar ao contrário do que nós estamos caminhando, ou seja, nós, ao invés de irmos um dia à frente a cada momento, a cada dia, a cada 24 horas, nós voltarmos dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano e às vezes séculos e até milênios após milênios, para que nós possamos aos poucos remontar esse pensamento, essa memória, para que ela possa ficar clara em nós e aí sim nós podemos entender o que acontece dentro de nós. Todos nós temos muitos assuntos do passado que nós, como disse, aquele mecanismo de proteção, nós deixamos isso de lado, não queremos voltar nessa memória. Aquilo nos traumatizou, foi algo talvez terrível, e é isso que nós queremos esquecer, nós não queremos lembrar. Só que nós só conseguimos vencer os nossos monstros quando nós conhecemos os monstros, quando nós revisitamos os nossos monstros. Aí nós conseguimos combater cada um desses monstros que moram dentro do nosso pensamento, dentro da nossa memória. Verdade, como o João diz, né? É possível. Não é uma tarefa fácil, porém é possível a gente lidar com esses monstros, digamos assim, entre aspas, que a gente tem lá no passado, que vira e mexe, ele tá ali, vem à tona e aparece esses monstros, né? Causam sofrimento, causam sofrimento,
né? E aí a gente não quer encarar isso, a gente não quer enxergar, né, aquilo que está acontecendo. A gente simplesmente quer varrer por debaixo do tapete. Eu não quero passar por isso agora, e eu não quero. E a gente tem essa mania, né? Eu me incluo nisso. A gente tem essa mania de não querer encarar. Não, eu não quero, deixa para a próxima encarnação. Essa não, na próxima. Essa eu não quero não, com essa pessoa não, essa pessoa não quero, né? Deixa para outra encarnação, e se não der na outra, na próxima, a gente vai postergando. É isso que a gente faz, né? Isso é do ser humano. No nível evolutivo que a gente se encontra, a gente ainda faz isso, né, João? E uma coisa mais interessante ainda que nós fazemos, é triste, mas é verdade, é colocar a culpa no outro, né? Eu tô cheio de problemas aqui, eu tô com uma dificuldade de lidar com o meu passado, com alguma coisa que ocorreu no meu passado, aí é melhor botar a culpa no outro. Aí eu penso assim, nós que hoje já temos essa consciência da reencarnação, essa consciência de que nós não estamos pela primeira vez junto com essas pessoas que nos rodeiam, com certeza, sejam família, companheiros de trabalho, vizinhos, companheiros na instituição a que nós nos ligamos. Nós não estamos com essas pessoas pela primeira vez. Com certeza. Sabemos? Família, a gente sabe, mas a gente não tem dimensão ainda. Ainda bem que a gente não lembra, né? É verdade. É melhor que não lembre mesmo. Mas aí o que acontece? A gente tem essa coisa. Hoje, com a consciência, com o conhecimento, com a consciência da reencarnação e dessa questão de nós repetirmos muita gente das nossas vivências materiais, a gente faz o seguinte: olha, não, a culpa é da Paloma, né, que ela no passado ela fez muito mal a mim e hoje eu estou com raiva dela. Então o que eu faço? Eu coloco toda a carga de culpa nas costas da Paloma. Então eu digo, olha, o que está acontecendo hoje, se eu fico zangado com você, se eu quero às vezes te machucar, a culpa é tua, porque lá no passado você me machucou e isso está dentro de mim e eu tenho que de alguma forma pagar isso. É totalmente equivocado esse tipo de pensamento, porque nós viemos aqui para aprender a amar. Nós não reencarnamos para odiar, para nos vingarmos. Nós, vira e mexe, nós estamos nas reuniões mediúnicas recebendo irmãos que dizem: você não sabe o que ela fez comigo no passado, o que ele fez comigo no passado, então eu quero me vingar, eu quero que ele morra, que ela sofra, que ele sofra, e por aí vai. Questão da vingança, não da justiça, mas da vingança, né? E aí, com isso, nós vamos jogando para o outro a responsabilidade e ainda mais botando a culpa do que eu estou fazendo hoje no outro. Verdade, a gente faz isso, né? O ódio é um amor adoecido, né? A gente quer, e mesmo que conscientemente a gente quer que o outro pague de alguma forma, repare aquilo que inconscientemente a gente fez. A gente não sabe, mas que a gente fez. A gente sabe, mas não lembra. Não lembra, é verdade. Verdade. Kardec diz aqui ainda, olha, quando o espírito encarnado se lembra, sua memória lhe apresenta, de certo modo, a fotografia do fato que ele procura. Em geral, os encarnados que o cercam nada veem. O álbum se acha em lugar inacessível ao olhar deles. Mas os espíritos o veem e folheiam conosco. Em dadas circunstâncias, podem mesmo deliberadamente ajudar a nossa pesquisa ou perturbá-la. É muito comum em espíritos vingativos, espíritos inimigos de outras encarnações nossas, que esses irmãos, eles sabem daquilo que está na nossa consciência. Nós vamos fazer um trabalho de rememoração, de relembrar alguns fatos da nossa existência, e esses irmãos vão fazer questão, eu digo os inimigos, vão fazer questão de aguçar, de tornar mais vivas as visões, as imagens que nós temos lá do passado, onde nós cometemos inúmeros delitos.
principalmente quando era com eles. Então eles querem fazer isso para provocar em nós o sentimento de culpa e para justificar nesses irmãos obsessores essa justiça, entre aspas, que na verdade é a vingança que eles estão fazendo conosco. E ao contrário, os bons espíritos vão mostrar para nós, claro, que nós erramos, mas que nós podemos acertar. Tudo depende de como estamos encarando agora esse nosso resgate. Se nós estivermos empurrando com a barriga, eles vão ser duros, os espíritos superiores, os bons espíritos, e vão nos fazer lembrar de tudo aquilo que nós fizemos. Mas, se nós estivermos convencidos de que não fomos boas pessoas, bons em outras encarnações, mas nós queremos acertar agora, os bons espíritos vão nos ajudar, nos dando memórias boas, ou nos fazendo relembrar coisas boas que fizemos no passado. Bem, meus irmãos, terminamos aqui o programa de hoje. Vamos nos encontrar no próximo programa, se Deus assim permitir. Até lá. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes, nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, e o livro que nós estudamos é o Evangelho segundo o Espiritismo, dando sequência ao capítulo 18, Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nós realizamos essa tarefa sob a supervisão do Pablo, e com essa supervisão e com a avaliação e a reflexão do nosso querido Antônio de Pádua, vamos hoje avaliar e estudar o item 16, que é o último, é a segunda instrução dos Espíritos, com o título Reconhece-se o cristão pelas suas obras. O Espírito que ditou essa mensagem foi Simeão. A mensagem chegou em Bordeaux em 1863. Então agora você vê que essa mensagem é o fechamento do capítulo, né? Capítulo que nos mostra que nós temos um caminho a seguir. Esse caminho tem que passar necessariamente por uma porta, e essa porta tem que ser a estreita, que é a porta correta. Para chegar nessa festa que está do outro lado dessa porta estreita, nós precisamos ter uma roupagem especial, uma roupa específica. Essa roupa tem que ser translúcida, brilhante, e essa roupa é justamente o nosso perispírito transformado, trabalhado. E nesse caminho, né, nós vamos mostrar aquilo que nós já conseguimos fazer, que nós vamos mostrar de que forma nós nos capacitamos. Ele diz que não basta que você seja um religioso, né? Porque ele diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então, na verdade, o que vai te capacitar e mostrar a roupagem ideal é justamente a tua capacitação espiritual e intelectual, sobretudo a moral. E, logicamente, que aquilo que você não conseguir realizar, Deus misericordiosamente vai te ajudar retirando, porque ele percebe que você não está conseguindo trabalhar com aquilo. E aí, vida após vida, reencarnação após reencarnação, você então
numas encarnações você vai ter bastante, noutras você terá menos, de maneira que você consiga equilibrar e dar retorno do seu comportamento. E, logicamente, você finalmente será reconhecido como um cristão pelas suas obras e não pelo que você diz ou apregoa. E quem vai falar sobre isso é o nosso querido Antônio. Antônio, vamos pensar juntos aqui, né? Vamos sim. Aqui no item 12 deste mesmo capítulo, que trata dos chamados muitos e poucos os escolhidos, que cria essas dúvidas, no item 12 que eu disse, termina aqui com Kardec falando o seguinte: o Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados, pela fé que concede, multiplicará também o número de escolhidos. Então Jesus estabeleceu uma série de critérios para mostrar a diferença. Chamados são todos. Muitos até nem aceitam o convite, como foram aqueles lá que até massacraram os enviados do Senhor e tudo mais. Mas o Espiritismo faz com que, pelo menos, nós não rejeitemos esse convite. E vamos todos aceitar o convite a esse chamamento. Tudo bem. Mas, se nós só vamos ser escolhidos se pela fé que o Espiritismo nos traz, ou seja, pela aquela segurança que o Espiritismo vem nos trazer, justamente usando esta obra aqui, básica. Ele traz a mensagem de Jesus, nos esclarecendo que não basta ser chamado, precisa ter uma fé consolidada, uma prática moral, com a moral evangélica, a moral do Cristo, para que nós venhamos a ser chamados. E aí é justamente o que traz a mensagem do Simeão, porque ele começa assim, claramente, repetindo palavras do Cristo: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Isso é Jesus falando. Ele está dando critério de escolha. É um dos critérios. Tem o da porta estreita, tem o da roupagem, e tem este critério aqui também. Não basta você falar, eu fui chamado, então Senhor, Senhor, e tudo, dizendo para o próprio Cristo, quer dizer, vocês estão me chamando de Senhor, Senhor. Mas não basta. Só vai entrar no reino dos céus, só vai ser escolhido aquele que fizer a vontade de meu Pai que está no céu. Então é um critério estabelecido pelo Cristo. Isso é importante estudar. É o Cristo, nós somos, ele é nosso guia modelo, então está trazendo aqui para nós o que temos que fazer. Então o Simeão diz o seguinte: escutai essa palavra do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio, abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Então está dizendo, não é para nós que já aceitamos a doutrina espírita, mas para outras pessoas aí que acham que é história do demônio, eles têm que prestar atenção, que nós estamos repetindo o que o Cristo falou. Não foi o demônio que falou isso. Não foi o demônio, foi Cristo. Será bastante estar a serviço do Senhor para ser um fiel servidor seu? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um servidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Mais um critério trazido pelo Cristo. Como é que você vai saber se você mesmo está sendo um bom cristão? Não quero o reconhecimento dos outros. Não quero que me procurem como cristão. Eu é que tenho que me achar como cristão. Então, eu tenho que usar esse critério comigo mesmo. Não tenho que usar com os outros. Eu não tenho que julgar os outros. Eu tenho que julgar a mim. Então ele diz, o parâmetro: uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Então, que frutos que eu estou produzindo? Isso. Bons ou maus? Estou causando celeuma, confusão? Então, não estou produzindo bons frutos. Eu estou promovendo a paz, a harmonia, a discussão saudável, o entendimento, a polêmica proveitosa? Sim, então eu estou trazendo bons frutos. Então, eu é que tenho que analisar o meu próprio critério, a minha própria vida. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do Mestre essas palavras. Ele reitera aqui, são palavras do Cristo. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem.
Quais são os frutos que deve dar a árvore do cristianismo? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos que haverão de agrupar-se em torno dela. Então já está falando mais abrangentemente que a árvore do cristianismo está abrangendo só parte do mundo, como ainda é hoje. Só 25% do mundo é cristão. Tudo bem, mas a árvore do cristianismo vai abranger todos no futuro. Nós já estamos nesta árvore, já fomos chamados, estamos debaixo da árvore. Agora temos que fazer por onde nos manter e colher os frutos bons dessa árvore para o nosso benefício. Quais são os frutos que deve dar a árvore do cristianismo? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos que haverão agrupar-se em torno dela. Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de fé e de esperança. O cristianismo, tal como fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Aí ele pega aqui no nosso pé. Porque eu estou debaixo da árvore. Estou aqui colhendo os frutos que não foram plantados por mim. Quem plantou foi o Cristo. Agora ele disse assim, Antônio, eu plantei a árvore, agora essa árvore tem que ser espalhada, tem que crescer mais, botar outras árvores iguais a ela por aí. Mas se eu sou um mau jardineiro, eu pego essa árvore do Cristo e não trato dignamente. Então eu estou distorcendo o ensinamento, é o que ele está dizendo aqui. Durante muito tempo, o cristianismo, comparando como se for uma árvore, tentou espalhar os bons frutos, mas nós, os maus jardineiros, não permitimos. Quiseram adaptá-la às suas ideias, modelá-la de acordo com as suas necessidades. Talharam-na, rebaixaram-na, mutilaram-na. Seus ramos estéreis não dão maus frutos, porque não mais os produzem. Então, olha, seus ramos estéreis não dão maus frutos, porque não mais os produzem. Então, o que acontece? Nós é que quisemos transformar a árvore do cristianismo, a árvore pura, ao nosso modo, ao nosso jeito, ao nosso gosto. Fomos tentando botar um enxertinho aqui, que minha mãe falava que botam aquele emplasto na doutrina. Então é aquilo que nós quisemos botar na árvore do cristianismo, um monte de enxerto. Eu quero uma fruta mais azedinha, quero uma frutinha mais amarga, quero uma frutinha não sei o quê. E fomos deturpando tudo ao nosso jeito. Porque somos péssimos jardineiros. Mas chegou a hora, o Espiritismo veio trazer uma poda nessa árvore. Isso. Nós estamos tentando ser jardineiros melhores. Não somos bons jardineiros ainda, mas estamos tentando deixar de praticar o mau jeito que praticávamos antes com relação a cuidar da árvore. É um aprendizado. E onde nós estamos aprendendo isso? Aqui no Evangelho que nós estamos aprendendo isso. O viajor sedento, que se detém sob a sua sombra, à procura do fruto da esperança, capaz de lhe restabelecer a força e a coragem, somente se depara com uma ramagem árida, prenunciando tempestade. Então, nós temos que acolher aqueles viajores que querem pegar um pouquinho do frescor da árvore. É o que eu costumo dizer, aquela turma que está chegando, está na periferia, está vindo para o centro, está vindo para a cobertura da árvore. Mas o que a gente vai fazer hoje? Não. O cara vem buscando aqui se restabelecer a força, restabelecer a coragem, procurar a esperança, porque a obrigação do espírita, do cristão, é dar esperança e promover dar força e coragem para aquele que está sofrendo. Se o irmão está sofrendo, vamos fazer uma prece para quê? Para ele ter força, coragem, esperança que vai dar certo e resignação para aceitar o que está acontecendo. É essa a nossa obrigação. Mas não fazemos isso. Queremos incutir a cabeça das pessoas com um monte de teorias. Teorias que são boas, mas no momento da dor, não vai discutir para mim se existe reencarnação ou não reencarnação. Eu quero uma palavra que me acalme, me dê esperança. Não vou discutir que é íncubos e súcubos ou que enviado de capela. Fica tudo bem na hora da calma, mas na hora que o bicho está pegando, eu quero o Evangelho. É o Evangelho que vai me tirar do sufoco. Não estou menosprezando os outros estudos, mas eu estudo tudo isso. Com gosto, gosto de estudar essas coisas. Mas essas coisas não me fazem tirar a dor de mim.
O evangelho é para tirar a minha dor, para eu ficar debaixo da árvore do que... Agora, encontrar uma árvore toda árida, ramaginhada pelo oceano de tempestade, e em vão perde o fruto de vida a árvore da vida. Ressecadas as folhas caem, e a mão do homem tantas manipulou que as queimou. Então, o que ele está dizendo é isso. Nós destruímos o evangelho, destruímos o cristianismo durante séculos. Veio a doutrina espírita para tentar botar as coisas nos eixos. Agora, será que vamos fazer o mesmo com o espiritismo? Vamos fazer de novo a mesma coisa? O irmão perdido é chutado? Ele tem que ser acolhido. Ele está errado, tudo bem. Os errados que eu quero, o certo está tão certo que eu preciso de gente certa aqui. Eu não sou o Cristo, não, mas o Cristo ele veio para os doentes. Então, se o irmão está errado, ele tem que ser acolhido e não expulso. É o caso aqui, porque a minha árvore não tem bons frutos. Se a minha árvore tiver bons frutos, vai acolher todos os famintos e sedentos. Sem dúvida. É o que ele está dizendo aqui. Somos Jesus de Nazaré, filho de Maria e de José. Não é Antônio de Pádua Barbosa. Isso aqui. E o Simeão está tratando as palavras do Cristo. Dizendo aqui, palavras do Mestre. Abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que as plantou vos convida a tratá-la com amor, de modo a poderes vê-la dando frutos divinos em abundância. Conservai-a tal como o Cristo vos-la entregou. Não a mutileis. Ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe corteis os galhos. Seus frutos benfazejos caem abundantes para alimentar o viajor sedento que deseja alcançar o fim da jornada. Não amontoeis esses frutos para os armazenar e deixar apodrecer, a fim de que não sirvam para ninguém. A árvore continua dando frutos bons. A gente pega, guarda. Eu vou guardar, é bom, vou guardar. Apodrece e ninguém come. Isso. Tem que distribuir. Tem que distribuir. Quer dizer, nós não estamos entendendo o que é a proposta do Cristo, nosso guia e modelo. Sem dúvida. Nós temos um guia e modelo a seguir, gente. Não é a parafernália que vai nos tirar do sufoco. E basta ler sozinho em casa isso aqui. Que você vai se melhorar. Não está conseguindo, chama um irmão para ajudar você. Reúna a família, reúna os amigos em casa. Vá a um centro espírita, ouça a rádio. Tudo isso contribui. Mas você tem que estar imbuído de que a verdade está no Evangelho. Se você não entender isso, você está debaixo da árvore, mas não está aproveitando. Não está aproveitando, nem está ajudando ninguém a aproveitar. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. É que há monopolizadores do pão da vida. Isso é uma carapuça danada aqui pra gente. Como há os do pão material. Aqueles se julgam dono da verdade e querem ficar reprimindo todo mundo. Não sejais do número deles. A árvore que dá bons frutos deve distribuí-los a todos. Todos. Não é alguns. Não é alguns bonzinhos, não. É a todos. Principalmente os mais necessitados. Moralmente falando. Não estou dizendo materialmente falando, estão necessitados materialmente. Tudo bem, mas moralmente falando são os mais necessitados. E depois procurar os que estão famintos. Levai-os para debaixo da copa da árvore e partilhai com eles o abrigo que ela oferece. Gente, essa carapuça está muito ampla para nós todos aqui. Não se colhem uvas nos espinheiros, meus amigos. Afastai-vos dos que vos chamam para vos apresentar as sarças do caminho. Segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. A vontade de meu Pai é amar o próximo como a si mesmo. Tudo o que quiserdes que os outros vos façam, fazer vós isso mesmo a eles. Nós somos irmãos. Nós temos um slogan aqui na rádio, emissora da fraternidade. Isso. Frater vem de frater, do latim. Frater quer dizer irmão. Temos que nos tratar como irmãos, independentemente do que o irmão faça ou deixe de fazer. É isso que é a proposta do Evangelho. E não é o Antônio que está falando aqui. Estou lendo o que Simeão escreveu, baseado nas palavras de Jesus. Se tem reclamação, contestação quanto a isso, vai reclamar com o guia e modelo, não comigo.
Que o Senhor de bênçãos vos abençoe e que Deus de luz vos ilumine. Que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. Orai muito, gente. Precisando de orar. Antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão, seja até abrir a geladeira para tomar um copo d'água, se for possível, ore, para a água estar boa. Entendeu? A hora que respirar, ore para não respirar o vírus aí do coronavírus. Nós temos que nos proteger coração. Você acha que vai proteger com o quê? Não vai decorar a codificação espírita que não vai salvar ninguém. Você tem que seguir o que manda o Evangelho. Orar, está dizendo ele aqui. Acreditar, ter fé e orar. E aí sim você consegue. Eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp hoje de um padre. Um padre falando exatamente isso. Nós temos que ter fé no Cristo, em Deus, na oração. Porque ninguém vai ser salvo se não acreditar nisso. Não são parafernálias, aquelas filigranas doutrinárias das quais os fariseus e saduceus eram mestres. E Jesus mostrou para nós a hipocrisia deles. Eram mestres em discutir filigranas da lei mosaica, que estava no texto, que estava na prática, que estava na tradição. E viam as brigas entre eles por causa disso. E o Cristo repreendia uns e outros, porque cada um tinha certo num ponto e errado em outro, e vice-versa. Porque estavam se pegando com isso. Então não é isso que vai salvar. O que vai salvar é praticar a boa nova. É o que vai nos levar para a vida futura, é a boa nova, o Evangelho. Se nós não entendemos isso, estamos perdendo tempo, estamos debaixo da árvore boa e não estamos colhendo os frutos. Vocês desculpem aqui um meio assim, um desabafo, mas eu acho que é o que nós estamos precisando, Marta. Sem dúvida. Estamos esquecendo isso aqui. Para que serve então esse estudo aqui? Se não é para aproveitar a lição do Cristo. Eu vou pegar a lição com quem? Pois é. É com guia e modelo, né? Está escrito aqui na pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Ele é o guia e modelo, então tem que me guiar por ele, seguir o seu modelo. Nós estamos nos afastando. Isso aqui, estamos deturpando a árvore. Fizeram no passado. Você acha que quem foi que fez isso no passado? Fomos nós. Estamos vindo agora dessa vez com o compromisso de consertar as besteiras que fizemos como maus jardineiros. Agora, estamos mantendo alguma coisa disso? Temos que nos conhecer, ver que frutos nós estamos produzindo para nos corrigirmos. E essa nossa corrigenda vai servir de exemplo para aqueles que não perceberam isso. E quem são esses que não perceberam? São os que estão errados. Sim. São os que não entenderam a mensagem, são os que estão distorcendo, são aqueles que se julgam mais que os outros, não sei o quê. Então temos que chamá-los para junto de nós, para juntos trabalharmos no progresso. E não expulsar, execrar, dizer que não pode, que deixa, que não sei o quê. Não é assim que funciona a palavra do Cristo. Vejam bem que pessoas de que o Cristo se cercou durante sua missão aqui. Foi até criticado pelos saduceus, pelos fariseus, porque era prostituta, era ladrão, cobrador de imposto, gente de má vida. Era essa turma que estava junto dele. Ele estava com algum santo ali? Fala sério. Ele estava com algum santo? Não, porque ele sabe que aquela gente é que está precisando. Claro. E o cara que já é santo, já é santo. E somos todos nós. Né? Somos nós. Então nós, só porque temos um pouquinho mais de conhecimento, vivência, idade... porque eu já não pratico mais isso, eu já não... E daí? Semana passada eu não praticou, outra encarnação passada eu não praticou? Então como é que eu vou... E se houver uma oportunidade, será que não pratica de novo? Então, se a chance aparecer aí, né? O acaso, como diz, bota tudo culpa no acaso, ou nos outros, então terceirizo tudo, não fui eu não, foram os outros. Entendeu? Poxa vida, o cara tá falando aqui sério. É uma árvore, a metáfora que ele criou, a imagem que ele criou é perfeita. Sem dúvida. Agora a gente fica querendo deturpar tudo. E eu acho interessante, né, que não deixa dúvidas para nós, que fica claro aqui nas citações, quando Jesus nos diz que é pelos frutos que você vai reconhecer que tipo de árvore é aquela. Então, uma árvore boa não pode dar bons frutos. Está lá, ele explica direitinho. Assim como uma árvore má não vai produzir bons frutos. Então, o que nós precisamos é avaliar os frutos que nós estamos produzindo. Eu produzi um bom fruto ou não? Como é que eu estou resolvendo isso? Né? Retirando todos que passam pela minha frente, que me incomodam? Então, não estou produzindo bons frutos. Não, mas eu estou fazendo isso com intenção de conseguir
uma unidade, uma harmonia. Não, mas espera aí, os fins não justificam os meios. Então, tudo isso tem que ser avaliado. E é o fruto que vai te dar o retorno. Puxa vida, olha, nesse caso aqui, acho que eu não produzi um bom fruto, né? Porque eu fui um pouco intempestiva, não tive tolerância, não tive paciência, mesmo que você até tivesse com alguma razão. Mas não foi tolerante, não foi paciente, não teve misericórdia, então você não produziu um bom fruto. E é isso que vai ser o teu guia, para te mostrar quando você se desviar do ensinamento do Cristo. E toda vez que a gente se desvia do ensinamento do Cristo, que é amor, é amai-vos uns aos outros, você já pegou a porta larga. Mas a caridade, e o que é a caridade, basicamente? É você contribuir com o outro na sua necessidade, certo? Isso. Em tese, ele está em alguma situação inferior à minha, seja moral, econômica, o que for, saúde, o que for. Eu tendo condições de ter um pouco mais que ele em alguma situação, eu ia ajudá-lo. Não é isso? Agora, eu só posso praticar a caridade, então, com quem alguém, em certo momento, está precisando do meu auxílio, minha ajuda, da mesma forma que eu gostaria que fizessem comigo. Agora, se em volta de mim, se houver pessoas que não precisem, quando é que eu vou praticar a caridade? Nunca, né? Eu só vou receber a caridade dos outros. Tudo bem, se eu estou precisando, ótimo. Mas a caridade é você atender o irmão que está em necessidade. Então, mas eu só quero os bons aqui. O que é ruim eu separo, o que é ruim eu tiro fora. Meu amigo, o que é o seu trabalho, então? Não, primeiro que essa avaliação é pessoal. Não, sem contar isso. Sem contar com essa importância, até que você esteja certo. Está certo. Mas, se eu para levar um trabalho adiante, só quiser o bom, é muito legal. A torcida aplaude, mas não tem mérito. Quero ver você pegar um bando de 11 pernas de pau e ganhar o campeonato. Isso. Ganhar o campeonato como ganhou o Flamengo, o Flamengo está um time massa, a gente reconhece isso. Tem um time bom e vai ganhar tudo. Agora, quero ver pegar ir lá o São Cristóvão, arrumar 11 pernas de pau e ganhar o campeonato. Aí você tem trabalho. Agora, fazer campeonato com o time do Flamengo, bicho, é bonito, legal, bate palma, mas o trabalho não é. Então, o trabalho do Cristo é ganhar o campeonato da terra com esses maus jardineiros somos nós. O Cristo não chegou aqui para dizer, não, eu quero ir para a terra, mas só bota gente fina lá para mim, porque eu quero fazer aquele planetinha joia, não, vai ser o melhor planeta do universo. Não, amigo, vou te mandar a turma braba lá para você pegar eles lá de troglodita das cavernas e botar todo mundo no planeta de regeneração. Esse é o trabalho do Cristo, não pediu para cuidar de gente top. Não. Cuidar da raça ruim que somos nós. Agora nós queremos fazer escolha aqui, não, só quero os bons diante de mim. Gente, vamos... E a gente nem tem ainda essa categoria para exigir. Não julgueis porque não seja julgados. Verdade. Então, amigo, vamos baixar a bola e vamos ler o Evangelho. Isso, e vamos acatar o Pablo, que ele disse que o nosso tempo acabou. Então vamos ficando hoje por aqui, desejando a todos muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.